Você sabia que as torcidas organizadas de Coritiba e Corinthians se detestam? Salve, salve cancheiros e cancheiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Thiago Stormovski, agradeço vocês por estarem acompanhando mais uma vez aqui conosco, mais um vídeo em que a gente traz bastidores sobre rivalidades de torcidas organizadas de todo o Brasil. Antes de começar, é claro, eu peço que você curta o vídeo, comente aqui embaixo e principalmente, gente, se inscreva no canal. Isso é muito importante para você receber vídeos como esse em qualquer lugar. Estamos com a meta de chegar a 40 mil inscritos até o final deste ano. Muito difícil de chegar, precisaríamos aí de pouco mais de 9 mil inscritos, mas a gente sonha em pelo menos chegar perto desta meta. E só você que está chegando agora, seja bem-vindo, ou se está acompanhando o canal e ainda não se inscreveu, é claro, eu peço para que você contribua desta forma, a única retribuição que vocês podem dar em prol do canal. Bom, gente, hoje vamos falar a respeito dessa rivalidade que já foi citada várias vezes aqui no canal, mas agora, como a nossa audiência é rotativa, como pessoas novas chegam ou pessoas que estavam no canal e não assistem todos os vídeos, vou fazer um vídeo especificamente para falar sobre essa rivalidade entre Império Alviverde do Coritiba e os Gaviões da Fiel do Corinthians, duas organizadas renomadas no âmbito das torcidas brasileiras e que a cada Coritiba e Corinthians fortalecem cada vez mais esta rivalidade que se acendeu desde o ano de 2017. E é aí que a gente vai começar a contextualizar. Mas antes disso, é claro, a gente precisa falar sobre os caminhos que cada uma das torcidas seguem em suas amizades, em suas uniões, que acabam, de certa forma, ocasionando nesta rivalidade, ou pelo menos dando um pontapé inicial. Aliás, a Império Alviverde é uma torcida que tem rivalidade muito forte com 3 torcidas de São Paulo, como a Jovem do Santos, os Gaviões da Fiel e a Independente do São Paulo, e teve, inclusive, por muito tempo, uma inimizade com a Mancha Verde do Palmeiras e hoje está mais no respeito entre as torcidas. E é justamente a Mancha que entra como personagem, visto que a torcida do Coritiba tem uma amizade muito próxima com várias torcidas que são aliadas da Mancha Verde, inclusive muitos apontam a Império Alviverde como parte da União Dedo pro Alto, mas não é bem assim, gente. A Império Alviverde já teve alguns tropeços nessa união que acabou tirando a torcida do Coritiba oficialmente dessa união, mas ela mantém boas relações com quase todas as torcidas que fazem parte, especialmente com a Mancha, que já se tornou uma pequena rival da Império nos últimos anos, mas que agora está, segundo um dos diretores da Império, no respeito entre as torcidas. Mas essa proximidade lá atrás da Império com a Mancha e atual, e principalmente com as aliadas da Mancha, faz com que, consequentemente, os Gaviões da Fiel tenham se tornado uma das rivais da Império Alviverde. Mas isso é pouco para o que se tornou, porque o que deu o estopim mesmo para essa rivalidade se acender nos últimos anos foi o ano de 2017. Alguns conflitos entre as torcidas já haviam acontecido, mas em 2017, um jogo às 11 da manhã lá no Couto Pereira, a torcida do Corinthians furou uma parte, pelo menos driblou uma parte da escolta, do bloqueio que a polícia do Paraná fez para impedir os Gaviões de realizar alguma situação, e nos arredores do Couto Pereira estabeleceu um ataque nas torcidas do Coritiba, que também estavam ali, se defenderam, e deu um pontapé inicial nesta grande rivalidade que agora se acendeu bastante. Então ela já existia, mas ela tem um estopim maior para virar a rivalidade que virou neste ano de 2017 nos arredores do Couto Pereira. E aí a gente tem alguns outros ingredientes que acabam botando alguns pontos de interrogações nessa rivalidade. A primeira delas, gente, a Império Alviverde, ela é uma grande aliada da Fúria Jovem do Botafogo, que essa amizade já gerou várias intercorrências na história recente da Império, especialmente com a Mancha Verde. A boa relação da Império Alviverde com a Fúria Jovem do Botafogo foi um dos grandes motivos da Mancha se afastar da Império Alviverde, porque a Mancha é uma grande rival da Fúria Jovem do Botafogo. Mas eu tô citando a Fúria aqui justamente porque a Fúria é uma aliada da Império, mas também se tornou uma grande aliada dos Gaviões da Fiel. Então ganha um ingrediente a mais, especialmente por conta da Fúria, porque a Fúria tem que tomar um lado às vezes nessa situação. Mas segundo alguns integrantes da Fúria, a cada festa da Fúria, tanto os integrantes dos Gaviões quanto da Império fica cada um no seu canto e não acontece nada, mas a Fúria tem que dar atenção para as duas torcidas e isso é bem curioso, eu trago como curiosidade porque é mais uma daquelas torcidas que são amigas de duas que são rivais, que é o caso dos Gaviões da Fiel e da Império Alviverde. Aliás, é justamente um termo de amizade que apimentou ainda mais essa rivalidade dos Gaviões com a Império Alviverde, porque neste ano, no ano passado na verdade, e também neste ano,
houve um flerte de uma amizade, um começo de uma amizade e de uma boa relação entre os Gaviões da Fiel e os fanáticos do Atlético Paranaense. Também por consequência dessa rivalidade com a Império. Mas, além disso, um dos próprios dirigentes dos Gaviões afirmou que o que alimentou essa boa relação dos fanáticos com os Gaviões, ou pelo menos parte dos fanáticos com os Gaviões, é que teve um jogo que o Corinthians foi jogar na Arena da Baixada e as visitantes não podiam colocar faixa no estádio. E alguns integrantes dos fanáticos ajudaram os Gaviões a colocar faixa no estádio, e isso fez com que fortalecesse aquela situação dos Gaviões da Fiel, que respeita quem os respeita. Então ganha mais ainda essa questão, porque parte, pelo menos um dos comandos dos fanáticos, ou uma das lideranças dos fanáticos, ou ex-lideranças, e aí a gente tem que cuidar com o termo que usa, por isso eu coloco vários como possibilidade, iniciou esse flerte de união, de amizade com os Gaviões da Fiel, e isso apimentou ainda mais a rivalidade com a Império. Aliás, como eu disse, a Império é uma torcida muito detestada no estado de São Paulo e que tem sempre que andar de olho aberto lá em São Paulo, não apenas com os Gaviões, mas principalmente com a Jovem do Santos, que também é uma torcida que fortaleceu muito a rivalidade com a Império Alviverde. Então são alguns acontecimentos, e alguns no passado, e principalmente esse em 2017, que faz com que essa inimizade tenha se criado e tenha se alimentado e hoje seja bem atual. Acho que, segundo até alguns membros da Império Alviverde, os Gaviões ainda são a segunda maior rivalidade no estado de São Paulo por conta dessa grande guerra que a Império tem com a Jovem do Santos. Contudo, entretanto, todavia, o jogo entre Coritiba e Corinthians se tornou um grande ambiente de guerra nos últimos anos. E você, torcedor comum, que pode até falar que não tem nada contra o Corinthians ou nada contra o Coritiba, eu sei que virão alguns torcedores comuns que não são de organizada falar que não dão a mínima para essa rivalidade, mas fique de olho aberto porque as organizadas se importam, e essa rivalidade tomou uma proporção muito grande nos últimos anos com esse estopim em 2017 e com algumas coisas que têm acontecido nos últimos anos. Uma rivalidade bem forte, que você tem que tomar cuidado e que pode se alimentar cada vez mais. Os Gaviões são uma torcida que, como eles falam, respeitam quem os respeita, mas quando tira para inimigo, eles não conseguem tolerar. A mesma coisa para a Império Alviverde. A Império é uma torcida que, embora seja muito menor que os Gaviões em termos de número, a Império nunca afrouxou para nenhuma dessas torcidas e tem como grande mérito, e eu não estou dizendo que isso é certo, tá, gente? Estou dizendo que na cena das torcidas tem como grande mérito não correr nas peleias entre as torcidas, nas brigas entre as torcidas, justamente porque a Império tem um orgulho muito, muito grande nessa questão de não afinar. Mas não estou dizendo, como eu disse, não estou dizendo que eu apoio isso aqui, estou dizendo que para mim torcida nenhuma tem que brigar, mas a Império é vista como os rivais e tem esse mérito de, por torcidas muito maiores que ela, ser vista como uma das grandes rivais. E os Gaviões da Fiel são uma delas. Beleza, gente? Um resumão cancheiro para vocês dessa rivalidade. Como eu disse, eu nunca vou citar e nunca vou conseguir citar tudo que acontece nessa cena para as torcidas se tornarem inimigas, mas eu posso trazer alguns panoramas e esse é um deles. Império Alviverde e Gaviões da Fiel, um jogo de guerra. Grande abraço a todos, valeu, muito obrigado pela audiência. Se você está chegando agora de novo, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aqui seu comentário se você é corintiano, se você é coxa branca ou torcedor de outros clubes também. Grande abraço a todos, valeu e